Segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior, em Samaria, e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: O que houve? Por que voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: será que não há Deus em Israel, para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então o rei perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: É Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: Homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com este. Não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel, cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel?